Bom dia, pais, bom dia, crianças. Hoje, dia 2 de julho de 2020, quinta-feira, nós vamos dar início a mais uma aula. Que o seu dia comece abençoado e termine vitorioso. Um grande abraço para cada um de vocês. Deem uma olhada no nosso planejamento de hoje. Nós vamos trabalhar o livro Emai e o livro Buriti, tá? Só que no livro hoje nós vamos fazer bem pouquinho mesmo. A atividade maior hoje será no caderno, tá bom? Eu gostaria que agora vocês prestassem atenção numa matéria nova. Nós vamos fazer uma revisão primeiro da parte de geometria que vocês já conhecem. Então, nós vamos começar na parte de matemática. Lá no primeiro aninho, vocês aprenderam algumas formas geométricas. E quando a gente estava lá na sala de aula ainda, nós também recordamos essas figuras geométricas e eu vi que vocês conheciam. Então, vamos recordar para a gente entrar na parte nova da matéria. Então, vamos lá. As figuras geométricas que vocês já conheciam são essas daqui: triângulo, círculo, quadrado, losango e retângulo. Essas figuras geométricas, elas também podem ser chamadas de figuras planas. As figuras planas, elas são bidimensionais, ou seja, elas têm apenas duas dimensões, sendo comprimento e altura. Ó, comprimento e altura, comprimento e altura. Tudo bem? A figura plana, na verdade, ela é só o contorno da figura. Se eu pegar um triângulo só desenhado e colocar aqui em cima da minha agendinha, eu vou conseguir ver? Eu só vou ver o contorno do triângulo. Porque não tem volume. Eu vou enxergar de uma forma achatada. Não vai ficar nada alto aqui. Por quê? Porque não tem volume. É apenas o desenho. É só o contorno da figura. Deu para entender? Aí, hoje nós vamos falar dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles são conhecidos também como figuras espaciais. Por que figuras espaciais? Porque ao contrário das figuras planas, né, que são sólidos geométricos, as figuras geométricas que são planas, os sólidos geométricos, eles ocupam um lugar no espaço. Ou seja, ele é tridimensional. Ele tem um formato 3D, ou seja, tem o comprimento, tem a altura e tem a largura. Então, imaginem, se eu pegar a minha borracha e colocar em cima da agendinha. Agora, vocês conseguem enxergar? Conseguem. Por quê? Porque a minha borracha, ela tem uma forma espacial, ela é uma figura espacial. E ela se parece com essa figura aqui, o paralelepípedo. Deu para entender? Agora, se fosse o retângulo, que é só a parte do desenho, do contorno, eu não seria capaz de enxergar. Porque quando é só o contorno, eu teria que olhar de frente para ver. Agora, se eu olhar de perfil, eu já não consigo enxergar. Eu só vou conseguir enxergar quando for uma figura tridimensional, tá? No caso aqui do círculo, o círculo, ele é diferente das outras figuras, tá? Ele tem um formato de circunferência, não tem altura, e no caso da esfera, que é a figura que mais se aproxima dele, a gente pode pensar numa bola. A bola tem o formato da esfera, tá? As figuras geométricas, elas podem estar em qualquer lugar que a gente vê, tá bom? Então,
nós temos aqui o cubo se parece com o quadrado. Olha lá, o paralelepípedo se parece com o retângulo, a esfera com o círculo. Ó, o cilindro, essa parte aqui, ó, de cima do cilindro, vai se parecer também com o círculo, ó, tá? O cone se parece com o triângulo, e aqui a base parece com o círculo, e a pirâmide se parece com um triângulo, tá bom? Olha lá o triângulo. Para entender um pouquinho melhor, o que eu fiz? Eu peguei duas figuras mais importantes que nós vamos dar início hoje, que é o cubo e o paralelepípedo, e vou explicar um pouquinho melhor. Então, vamos só recordar primeiro o nome das figuras, né? Tanto das figuras geométricas, que são as planas, como das espaciais, para a gente ver se vocês estão sabendo. Então, vamos lá. Triângulo, círculo, quadrado, losango, retângulo, cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro, cone e pirâmide. O cilindro, ó, olha aqui a minha latinha, olha que legal. Tem o formato de um cilindro. Se eu pegar a minha canetinha, ó, também tem o formato de um cilindro. Essa daqui também, ó, formato de um cilindro. O rolinho de papel higiênico também tem o formato de um cilindro. O cone, o que ele lembra, o cone? Não lembra um chapeuzinho de aniversário? Então, o paralelepípedo tem o formato do quê? De uma caixa. Então, como eu disse para vocês lá no início, as figuras geométricas, os sólidos geométricos, eles se parecem com objetos que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, eu coloquei aqui representando através de figuras conhecidas. O cubo, olha lá, ó, o dado, a esfera, a bola, o cone, um cone mesmo, olha lá. Paralelepípedo, aqui na caixa de fósforo, o formato do paralelepípedo é a caixa, tá? Pirâmide, as pirâmides mesmo, e o cilindro deu o exemplo do rolinho de papel higiênico. Então, agora nós vamos falar do cubo e do paralelepípedo. No caso do cubo, ele tem os 4 lados iguais, ó. Os 4 lados iguais, tá? Aqui eu coloquei ele numa forma transparente para vocês entenderem, né? O formato 3D que o cubo tem. Nós temos aqui um brinquedinho bem comum, né? Que é o cubo mágico, que é aquele que você tem que colocar as cores tudo junto. Por exemplo, aqui vai ficar só vermelho, aqui só azul, aqui só verde. Cada lado vai ficar de uma cor. Então, por que ele chama cubo mágico? Porque ele tem a forma de um cubo. E o cubo sempre vai ter todos os lados iguais. Olha aqui um banquinho. Esse banquinho tem o quê? O formato de um cubo. Agora, que legal. Eu coloquei esse daqui porque a gente tem trabalhado quase todos os dias, né? Então, essa pecinha pequenininha aí é a nossa pecinha do material dourado. É o cubinho. Olha lá que legal. O cubinho, por isso que ele chama de cubinho, porque ele tem o quê? Os 4 lados iguais, tá? E eu coloquei aqui o cubão. Olha o cubo grande, que é aquele que vocês gostam. E se vocês prestarem atenção, olha aqui. O cubo grande, ele é dividido em quadrinhos menores, não é? Cada quadrinho desse também é um cubinho, porque lembra que nós falamos que quando eu tenho 1000 unidades juntinha, eu vou formar o quê? Um cubo grande. Então,
esse cubo grande é formado de 1000 cubos menores. Agora, aí eu coloquei aqui um nicho, tá? O nicho é tipo um armarinho que você serve para guardar as coisas. Esse daqui tem uma portinha, mas tem alguns nichos de colocar na parede, para colocar enfeite, que não tem essa portinha, ele é aberto, tá? E aqui eu coloquei para vocês um brinquedo. Olha lá, esse brinquedo, ele tem o quê? O formato de um cubo. Deu para entender o que é cubo? Então, o cubo, ele tem o quê? 4 lados iguais. Se eu desenhasse só isso daqui, ó. Se eu não tivesse enxergando todo esse resto, só essa parte aqui, eu falaria que é o quê? O quadrado. Mas, se eu olhar, ó, de perfil e eu enxergar essa parte 3D, eu sei que isso é uma figura espacial, tá bom? Deu para entender? Agora nós vamos ver o paralelepípedo. O paralelepípedo é muito conhecido pelo pessoal antigo, porque antigamente faziam-se muitas ruas de paralelepípedo. O que são os paralelepípedos? São essas rochas, né? Essas pedras que têm o formato de um paralelepípedo e serve para construir, fazer ruas e calçadas, paredes, tudo de paralelepípedo. Vão colocando uma próxima da outra e dá para formar uma parede, uma calçada. Eu coloquei um outro exemplo de paralelepípedo, um bloco. Um tijolo também seria um formato de um paralelepípedo. Mas eu coloquei o bloco porque esse bloco aqui ele é bem bonitinho. E se vocês observarem dentro do bloco, olha aqui, ó. Nós temos os cubos. Estão enxergando os cubos? Então, essa figura, ela entraria tanto dentro do paralelepípedo quanto dentro dos cubos, porque é um paralelepípedo com cubos dentro, tá? Então, eu coloquei outros formatos aqui, né, para vocês verem, porque o paralelepípedo, ele pode estar nessa posição, ele é paralelepípedo, assim também olha aqui, se ele estiver em pé, também é um paralelepípedo. O paralelepípedo que a gente mais conhece, olha lá, é em forma de caixas. As caixas, elas têm esse formato aqui, ó, e se vocês observarem, é o mesmo formato do que de um paralelepípedo. No caso do paralelepípedo, as duas partes de cá vão ser iguais e essas duas partes aqui vão ser iguais. No caso do cubo, as 4 partes eram iguaizinhas. No caso do paralelepípedo, não. Não são as 4. Vão ser 2 maiores e 2 menores. Deu para entender? Coloquei aqui um desenho de um aquário. Esse aquário, ele tem o quê? Um formato de paralelepípedo. Então, vamos recordar. O cubo, ele tem 4 lados iguais. Já o paralelepípedo, olhando aqui na forma 3D, né, tridimensional, vocês vão perceber que ele não tem os 4 lados iguais, vão ter 2 lados maiores iguais e 2 lados menores iguais, tá? Agora que vocês entenderam um pouquinho do cubo e do paralelepípedo, nós vamos pegar o livro EMAI. Lá no livro EMAI, hoje, ele não tem uma página. Vou mostrar para vocês. No final aí das atividades, antes de entrar na parte do ler e escrever, vai ter uma partezinha chamada anexos, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão passar as 2 primeiras folhas, essa daqui. Aí, vocês vão chegar em uma folhinha chamada cubo. Então, é o anexo da atividade 13.3, cubo.
que vocês vão fazer? Vocês vão ter aqui uma figura de um cubo para montar em casa. Então, vocês vão pintar bem bonito essa figura do cubo, vão recortar o cubo e depois dobrar aqui onde está o pontilhado, tá? E onde tem essa partezinha aqui mais escura da figura é onde vocês vão colar uma parte na outra, para poder formar o cubo. Então, essa figura aqui, ó, ela vai ficar com essa aparência aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa daqui. Vai ficar em forma de uma caixinha quadradinha. Depois que vocês montarem, que ficar nesse formato, vai ficar bem bonita, porque vocês vão colorir. Aí, vocês vão recortar o nome dessa figura aqui, ó, que tá na própria folhinha, cubo, e vai colar na figura de vocês. Tudo bem? Aí, na folha seguinte, vai ter o outro anexo, que também não tem página. Anexo 3, atividade 13.3 também, chamado paralelepípedo, que é essa daqui, ó. No paralelepípedo, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pintar bem bonita a figura que tem aí no livro de vocês. Vão fazer as dobras, primeiro tudo aqui onde tem pontilhado. Depois que fizer as dobras, vocês vão passar a cola nessa região mais escura aqui. E vão montar o paralelepípedo de vocês. O paralelepípedo vai ficar com esse formato aqui, ó, parecendo uma caixinha. E depois que vocês já pintaram, já recortaram, colaram e montaram, vocês vão recortar o nome da figura aqui, ó, paralelepípedo, e vão colar na figura geométrica de vocês, tá bom? No livro de matemática é só. Hoje não tem atividade para fazer no livro, as atividades serão simplesmente essas, de montar os sólidos geométricos e pintar e colocar o nome, tá bom? Agora, nós vamos passar um pouquinho para o caderno. No caderno, vocês vão fazer o cabeçalho, vão fazer os numerais de 260 a 269 e o escreva como se lê. Então, agora, nós vamos recordar e montar os numerais que nós vamos aprender hoje através do material dourado. Então, vamos lá. 260. Então, nós vimos que cada plaquinha dessa vale 100. Então, eu tenho aqui, ó, 100 mais 100, 200. E aí, para eu formar o 60, para eu formar o 60, eu vou precisar de 6 barrinhas de 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ó, então, 100, 200 e 10, 220, 230, 240, 250 e 260. Agora, nós vamos montar as unidades. Então, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 e 269. Então, olhem lá. Montamos, ó. 100, 260, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 260 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 269. Agora, nós vamos ler os números para ver se vocês estão reconhecendo as palavrinhas. Então, vamos ler.
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 e 269. Agora, nós vamos fazer a subtração. Ontem também nós fizemos. Eu coloquei duas subtrações que vai tirar do zero, que foi aquela regrinha que nós aprendemos ontem. Que quando a gente tira do zero, vai dar o próprio número. Por quê? Porque eu não estou tirando nada. Lembra que nós falamos? E recordando que a gente começa a continha da unidade e depois da dezena. Então, como que vocês vão fazer? 8 tirou 1, quanto que deu? 4 tirou 0, coloca aqui. 1 tirou 0, 2 tirou 2, quanto que deu? 1 tirou 1, 0, 1 tirou 1, 0. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, tirou 1, 0. Tirou o que eu tinha, ó. Eu tenho uma caneta. Tirou essa uma caneta. Com quanto que eu fiquei? Com 0, com nada. Então, aqui, ó, 1 tirou 1, 0. 1 tirou 1, 0. 6 tirou 5, 1. 2 tirou 1, 1. E aí, vocês vão fazer a última, né? 7 tirou 7, quanto que deu? 8 tirou 3, quanto que deu? No número 4, vocês vão observar o desenho que eu coloquei aqui para vocês. Vocês poderão até fazer o desenho no caderno, porque é um desenho bem fácil. E esse desenho, ele tem algumas figuras geométricas. Então, vocês vão olhar, observar e vão escrever o nome das figuras geométricas que vocês encontraram. Então, aqui, essa figura, ela tem o triângulo, ela tem círculo, tem o retângulo, olha que é círculo também, quadrado, a porta é um retângulo, aqui tem outro círculo e o sol é um círculo. Então, vocês vão escrever aqui resposta e vão pôr o nome das figuras geométricas, pode pôr uma vez só, que nem tem vários círculos, mas vai escrever círculo uma vez só, tá bom? Então, observem a figura e vão escrever os nomes das figuras geométricas planas que vocês encontraram, tá? Agora, nós vamos passar para a língua portuguesa. Na língua portuguesa, a página é a 69, só que é só a primeira parte, só o número 1 que nós vamos fazer. Então, eu até cortei a minha folha aqui, porque é só o exercício 1, tá bom? Nós vimos que as fábulas, normalmente é uma história que tem animais, né? E esses animais, normalmente, eles falam na historinha. No caso da fábula de hoje, nós vamos falar do lobo e da cabra. Então, vamos prestar bastante atenção para vocês entenderem a história. O lobo e a cabra. Um lobo viu uma cabra pastando no alto de um rochedo. Olha lá, a cabra pastando lá no alto do rochedo. Como ele não podia chegar até ela, ele lhe disse, olha lá, ele está embaixo, ela está pastando lá no alto do rochedo. Aí ele não tinha como chegar até lá. Então, o que ele fez? Ele falou para ela assim, desça, senhora cabra, aqui o pasto é melhor e há mais comida. Olha que danado. Ele estava querendo enrolar a cabra, não é? Por quê? Ele não conseguia chegar lá e estava pedindo para a cabra descer. Mas se a cabra descer, vocês acham que ele ia fazer alguma coisa boa? De jeito nenhum, ele estava enrolando a cabra. Aí a cabra, que já conhecia a esperteza do lobo, respondeu: o senhor pensa que sou tola? Bem sei que está preocupado apenas com o seu próprio alimento. Ou seja, ela sabia que se descesse, o que ele ia fazer? Ele ia comer ela. Então,
Por isso, ela falou, você pensa que eu sou tola? Eu sei que você está preocupado só com o seu próprio alimento. Porque ela já tinha entendido que, na verdade, ele queria comer a cabrinha. Aí, a moral da história. Duvide dos conselhos dos inimigos, porque muitas vezes os inimigos vêm dar algum conselho pra gente, mas por trás desse conselho tem sempre o quê? Um interesse. Então, aquelas pessoas que a gente sabe que não é muito amiga ou que não gosta muito da gente, de repente vem do nada querer te dar um conselho. Então a gente tem que ficar com o pé atrás e duvidar desses conselhos, porque esses conselhos às vezes pode tá querendo colocar a gente numa certa armadilha. Então duvide dos conselhos dos inimigos, tá? Agora, nesse textinho aqui, tem a fala do lobo, tem a fala da cabra e tem a fala do narrador. O narrador é a pessoa que está contando a fábula. Então, vocês vão pegar 3 lápis de cores diferentes. Um lápis de cor vai ser para o lobo, para a fala do lobo. Um lápis de cor vai ser para a fala da cabra e um para o narrador, que é a pessoa que está contando a história. Então, vocês vão reler o texto e vão ver qual é a fala de cada um. Então, primeiro está falando aqui, ó, as falas do lobo. Então, onde é que o lobo falou? O lobo falou aqui, ó. Desça, senhora cabra, aqui o pasto é melhor e há mais comida. Então, peguem o lápis de cor que vocês vão grifar o que o lobo fala e vão grifar tudo isso, ó. Desça, senhora cabra, aqui o pasto é melhor e há mais comida. Depois, vocês vão pegar outro lápis de cor, porque agora vocês vão grifar aquilo que a cabra fala. Então, a cabra fala aqui, ó. O senhor pensa que sou tola? Bem sei que está preocupado apenas com seu próprio alimento. Aí depois, peguem o outro lápis de cor e nós vamos grifar aquilo que o narrador fala. Então, olha lá. O narrador diz: um lobo viu uma cabra pastando no alto de um rochedo. Como não podia chegar até ela, ele lhe disse. Então, aqui tudo é o narrador. Continuem com o mesmo lápis, porque o narrador ele vai falar novamente. A cabra, que já conhecia a esperteza do lobo, respondeu. E depois aqui, ó, na moral da história, quem fala também é o narrador. Moral: duvide dos conselhos dos inimigos. Então, vocês vão grifar com o lápis do narrador aí, ó. Um lobo viu uma cabra pastando no alto de um rochedo e, como não podia chegar até ela, ele lhe disse. Depois, a cabra, que já conhecia a esperteza do lobo, respondeu. E a moral: duvide dos conselhos dos inimigos. Então, quem mais fala na história é o narrador. A cabra e o lobo têm apenas uma fala. O resto, tudo, quem conta a história é o narrador. Essa história, essa fábula, ela foi retirada do livro, né, Fábulas Completas. Essa fábula é uma fábula de Esopo. Tradução de Neide, São Paulo, Editora Moderna, 2000, e esse texto é um texto adaptado da fábula O Leão e a Cabra. Então, mas daí alguns dias, lá no livro do Emar e Ler e Escrever, tem a mesma história, o lobo e a cabra, e nós vamos rever essa história novamente. Então, nós vamos ver a outra versão. Quando a gente conta a outra versão, vocês já viram que a gente consegue ver que uma história conta de uma forma e na outra de outro. Então, vocês prestem bastante atenção nessa, porque no dia que a gente for contar a outra, vocês vão poder comparar uma história com a outra, tá bom?
No livro é só isso, é só grifar o que cada personagem da história falou e o narrador. Agora vocês vão guardar o livro, pegar o caderno novamente e nós vamos fazer a parte de ortografia da fábula. Então, olhem lá. Nessa ortografia vai dar para trabalhar as vogais, ó, O, E A. Vai dar para trabalhar a família da letra L, a família da letra B, a família da letra C e a família do BR. Então, vamos ver. Primeiro, o nome da história. O lobo e a cabra. O. Lo é uma família. Bo. E a. Aqui também eu coloquei de amarelo porque é a família das vogais. K, que é a família do C, e o Bra, que é a família do BR. Coloquei uma figura aqui para vocês, a lá do lobo e a cabra, dizendo que é uma fábula de Esopo. O que vocês poderão fazer? Na hora que for copiar, pode aproveitar e fazer o desenho, né, do lobo e da cabra aqui, tá? Vocês vão escrever o nome da história, o lobo e a cabra de forma, e vão escrever o lobo e a cabra com letra cursiva. Na folhinha de vocês, lá no grupo de estudo, vocês vão receber de forma para poder passar para a letra cursiva. Agora, trabalhando as famílias silábicas, nós vamos encontrar o nome da fábula dentro dessas famílias das sílabas aqui. Então, vamos ler. A, E, I, O, U, ão. Lá, lê, li, lo, lu, lão. Ba, be, bi, bo, bu, bão. A, E, I, O, U, ão. Ca, co, cu, cão. Bra, bre, bri, bro, bru, brão. Vamos formar então o nome da fábula? Ó, o lobo e a cabra. O lobo e a cabra. Agora, eu separei algumas palavrinhas para vocês dessas sílabas aqui, tá? Para a gente poder ler e recordar um pouquinho. Então, vamos lá. Leia, estude e copie. Vamos ler primeiro com palavrinhas iniciadas pela letrinha O. Óculos, orelha, olho, ovo, osso, ótimo, laranja, legal, limão, lobo, lua, balão, banana, bexiga, bicho, borracha, buraco e bobão, com E. Enfeite, ela, ema, escada, estante, estojo, alface, alimento, águia, assadeira, álcool, avião. Agora com a letrinha C. Caminho, cabeça, coragem, comida, cubo e
cão. Agora, as famílias silábicas que tem o R intercalado, lembra que eu falei? É um R que vai entrar no meio da sílaba ba, be, bi, bo, bu e vai ficar com o som de bra, bre, bri, bro, bru. Então, vamos ler. Braço, brejo, briga, broto, bruna. Aqui tem outro desenho da história, né? O lobo e a cabra. Agora, olha lá, lobo, cabra. Nós vamos separar as sílabas dessas duas palavrinhas principais, desses dois personagens da história, né? Lobo e cabra. E vamos ver qual é a classificação dessa separação de sílabas. Então, vamos ver. Lobo, lobo, duas sílabas de sílaba. Cabra, cabra, duas sílabas de sílaba. Então, hoje nós só tivemos palavras de sílabas, ou seja, palavras formadas por apenas duas sílabas. Para encerrar a nossa aula de hoje, vocês vão fazer um ditadinho. Então, escrevam ditado da fábula, vão colocar do número 1 até 12 no caderno e eu vou ditar para vocês agora as palavrinhas, tudo bem? Então, aqui pode até escrever, ó, ditado da fábula, pode pôr o nome da fábula. O lobo e a cabra. E agora nós vamos escrever, tá bom? Número 1. Todas essas palavrinhas que eu vou ditar, elas são lá da fábula que nós lemos no livro, tá bom? Número 1. Lobo. Lobo. Número 2. Cabra. Cabra. Número 3. Senhora. Senhora. Número 4. Pasto. Pasto. Número 5. Comida. Comida. Número 6. Alimento. Alimento. Número 7. Conhecia. Conhecia. Número 8. Alto. Alto. Número 9. Esperteza. Esperteza. Número 10. Preocupado. Preocupado. Número 11. Conselhos. Conselhos. Número 12. Inimigos. Inimigos. Lá no grupo de estudo, vou mandar para vocês a correção da tarefa de ontem, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vou pedir para que vocês observem aí na casa de vocês
tudo que tem, que vocês vão enxergar as formas geométricas e as figuras em vários objetos da casa de vocês. Vocês vão perceber, por exemplo, que a porta da geladeira tem o formato do quê? De um retângulo. Mas se eu olhar a geladeira num todo, ela vai ter a forma do quê? De um paralelepípedo. E assim por diante. Então, observem as coisas na casa de vocês só por curiosidade, para ver que tudo tem uma forma, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.